Senhor, mais absoluto silêncio nessa hora, amém? Agora nós não mais tratamos de outras coisas, assim como desde o princípio do culto nós estamos fazendo. Não, vamos tratar de outras coisas. Louvado seja o teu nome, Senhor, nós oramos-te. Oramos a ti, Senhor, pelo nome de Jesus, para que tu nos abra a porta da palavra. Oramos para que, em sua misericórdia, tu nos faça, Senhor, compreender, e não somente compreender, Senhor, mas poderem compreendendo obedecer a tua palavra. Possamos sermos aqueles que executam a tua palavra, para que se cumpra a edificação do corpo de Cristo, Senhor, na terra, a saber, a igreja. Louvado seja o teu nome também, Senhor, pelo executar a tua palavra. Que seja o teu nome, Senhor, conhecido de todos os povos na terra. E que tu venhas, Senhor, em tempo oportuno a buscar a tua igreja. Oramos para que tu nos orientes, Senhor, tanto aquele que fala, quanto aqueles que vão ouvir. E nos possa deixar mais uma porção de grama, boa grama verde, Senhor, aquela que vem de ti, para o teu rebanho, as tuas ovelhas, para a tua igreja. No nome do teu Filho Jesus, impelidos pelo teu Espírito Santo, nós oramos. Amém. E amém. Pergunte ao seu irmão: tu pode ser chamado de cristão? Ouvi alguns amém. Amém? Ouvi alguns. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos disse: podeis assentar, irmãos. Através da pena e do pensamento do apóstolo Paulo, que era cativo ao pensamento de Cristo, então nós temos que Cristo falou através de Paulo, que nós somos cartas lidas do nosso Senhor. Paulo disse isso a nosso respeito, disse isso a respeito de uma igreja que um tempo antes, um curto espaço de tempo antes, estava em rebeldia, estava dividida, estava diante de um partidarismo religioso. Alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros até de Jesus Cristo. Eles queriam pertencer a homens, eles queriam pertencer a alguns daqueles que estavam lá como apóstolos, como pregadores da palavra, como dirigentes de igreja. Eles queriam pertencer a alguém que aquele ponto parecia ser o próprio Deus para eles. E você pode dizer: não, eles estavam só copiando aqueles que falavam a respeito de Deus para a igreja. Então, por que envolver Jesus nessa divisão partidária religiosa? Porque a Bíblia diz que uns eram de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo e outros de Jesus. Eles colocaram Jesus nessa divisão. Mas o que o apóstolo Paulo nos escreve na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, a partir do versículo 1, vocês podem abrir a Bíblia e não precisam se levantar. Amém? Amém. É o seguinte: segundo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diz assim o Senhor. Encontramos? Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Repete comigo: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. No versículo de número 3: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Repete comigo: a carta de Cristo. Amém.
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo faz essa pergunta. Nós aqui, nestes tempos, temos boa parte de igrejas que recebem membros de outra igreja somente com cartas. Há de ter-se à mão o membro que está saindo de um lugar para outro uma carta de recomendação da igreja anterior, a igreja a qual ele pertencia, ao rol de membros de uma igreja onde ele atuava, ou estava por lá como membro, como ovelha. A pergunta é: o que Paulo está dizendo para nós? Quando é que nós precisamos de carta de recomendação para entrarmos numa coisa, irmão? Onde as pessoas acharam explicação ou um posicionamento que seja palpável para se viver isso como verdade. Você só entra aqui se tiver carta dali. Eles encontraram, irmãos, na nossa conduta. Eles encontraram no nosso viver. Eles encontraram na nossa falta de vida de Deus em nós. Eles não querem mais confiar naquilo que nós falamos quando saímos de um lugar e vamos a outro, mesmo sendo duas igrejas que vivem para servir a Deus. Eles querem a recomendação do homem, aquele que andou com você, para dizer se você era de fato aquilo que você diz ser. E o que você diz ser? Cristão. Você diz que é cristão, você não vai precisar passar por conversão e nem ser batizado uma segunda vez, afinal é um só batismo, diz a Bíblia, pelo qual nós devemos passar. É só aquele. Mas eles pedem carta de recomendação, eles pedem carta de uma co-irmã, e eles sabem que aquela igreja é uma igreja que serve ao Senhor, que tem as doutrinas básicas do Evangelho pelo menos sendo ditas, mas eles querem saber, a partir da boca de homens, quem você é. Por quê? Porque nem nós mesmos mais confiamos naquilo que nós falamos. Nós não confiamos no irmão quando ele disse que vem de Cristo. Ele estava na igreja X, mas ele vem de Cristo. Ele nasceu de novo. Paulo rechaça. Paulo, ele refuta essa ideia. E ele está falando de uma igreja que até pouco tempo atrás era uma igreja rebelde, uma igreja que estava em divisão, uma igreja que inclusive desconfiou do seu próprio apostolado, da velocidade, ou melhor, da veracidade do seu apostolado. A igreja que desconfiou de Paulo no que tange a ele estar subtraindo da própria igreja, roubando, furtando a própria igreja, sendo pesado a ela nesse sentido. E Paulo está dizendo: vocês de Corinto não precisam de carta de recomendação, assim como nós não precisamos de carta de recomendação para vos chegarmos até vós. Paulo agora está dizendo que eles têm vida no Senhor. Paulo agora está dizendo que eles têm vida de Deus nele. Paulo agora está os chamando de igreja. Paulo agora está dizendo que eles podem ir a Roma, que eles podem ir a Éfeso, que eles podem ir a Galácia, a Colosso, que eles podem se ir em Trode, que eles podem ir às igrejas, porque eles são cartas lidas, cartas de Cristo lidas, assim como o próprio Paulo diz ser, e não precisar de carta alguma. Agora a pergunta para nós nessa introdução é: será que nós podemos viver isso? Será que nós podemos viver essa verdade?
Será que as pessoas estão vendo em nós aquilo que nem nós, ou melhor dizendo, nem nós estamos a ver? Porque as pessoas podem pensar que você é cristão pelo simples fato de te ver à igreja. Mas será que você crê que você é cristão de fato pela vida que você tem vivido? Porque ser cristão não é ir à igreja só, pura e simplesmente. Ser cristão não é vir aqui à frente, levantar a mão e dizer que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, crendo que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, confessando com a boca e crendo no coração para a justiça, como diz Romanos 10. Se você fizer isso no puro emocionalismo, como um ato realizado dentro daquele contexto todo de emoção que nós vemos tantos fazer, de nada valeu. E você mesmo tem dúvidas aí no seu interior, se de fato você é ou não uma carta lida. Uma carta não é que se valer, irmãos, é uma carta já lida, é algo que a pessoa põe a mão e diz, está ali, já foi consumado, é de fato aquilo, não é que vai ser. Você não vai ler essa carta aí. Você sabe o conteúdo dela, e o conteúdo dela é bom, está em Cristo. Escrito por Cristo. E será que nós temos essa vida? A modo de dizermos, claro que pela graça, pela misericórdia do Senhor, que somos essas cartas. Paulo disse isso a respeito da igreja de Corinto. Reiterando, vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois as cartas de Cristo, ministradas por nós e escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele nos fez também, claro que pela graça, sermos vistos como ministros, Ele fez também. Então Ele fez você ser visto como carta lida dele mesmo. Paulo está dizendo assim, vocês não são, vós não sois, por causa do que eu estou dizendo, vós não sois essa carta, ou essas cartas lidas, por causa do que eu lhes falo. Não, e nem eu tampouco sou ministro por conta própria, por conta dos meus próprios esforços, daquilo que eu plantei, daquilo que é meu. Não, Cristo fez tudo em todos, em ministros e em ovelhas. Então vem de Deus, é de Deus que vem. Mas o primeiro ponto é, então, por que nós não vivemos essa vida? E por que as pessoas não acreditam em nós? E por que as pessoas nos julgam tanto? E nós sabemos que muitos desses julgamentos não são infundados, são de injúrias e calúnias a nosso respeito, mas outros tantos não. Porque nós sabemos as nossas debilidades. E mesmo vindo do acusador, aquilo tem que despertar em nós a verdade. Será que nós não estamos errando aí? Por exemplo, eu tenho visto a igreja hoje, da igreja Ídia, que eu estou falando, dessa eu posso falar. Amém? Amém. Esses somos nós. Mas eu tenho visto a igreja hoje o curso de Santa Ceia. Nós temos pelo menos 30, 40 pessoas ausentes aqui. Isso tem se tornado uma rotina. Nós estamos naquele pé de não avisar onde vamos. Mas não é avisar porque se deve só a obediência. Não, a obediência nós devemos sim a nossa liderança, mas nós estamos naquele pé de nos ausentarmos sem avisar para que o outro não precise contar conosco, para que o outro saiba o que nós estamos fazendo num dia que nós deveríamos estar aqui. Porque nós somos um corpo ligados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós não podemos andar como ovelhas desgarradas, sem satisfação alguma dar a qualquer um que esteja no corpo de Cristo, no que tanja essa questão. Mas nós estamos assim.
tratando conosco. Sabe por quê? Porque agora o louvor está sendo endereçado da adoração que é plena. Com adoração que é plena, melhor dizendo. Que vai do Espírito. Que vai com zelo. Que vai com medo. E que vai com temor. Por que nós não temos mais o ministério de louvor? Porque eles não avisam. Porque eles simplesmente não vêm. Porque eles não querem nem saber, eles não estão nem aí para aquilo que Deus deu na mão deles. E já é a segunda vez. E eu posso dizer que isso não é fator para que nós possamos não nos preocupar. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Você não é carta lida. Aonde você se chegar, você vai se apresentar ainda como músico na casa do Senhor? Como? Mas eu não quero lançar sobre os meus irmãos a responsabilidade. Eu prefiro que Deus que escreveu eles faça a correção neles. Amém. Aleluia. Mas eu preciso louvar ao Senhor. Amém. Eu preciso que exista um louvor no culto, porque é um dos 5 elementos que tornam o culto cristão. Amém. Aleluia. Então eu tenho que louvar a Deus. Amém. E eu preciso de instrumentos para louvar a Deus? Não. É claro que não. Eu preciso da minha voz, o principal instrumento. Todos os outros são bíblicos. O Senhor requer de nós louvá-lo com saltérios, com harpas. Mas e quando você não tem? O louvor depende do instrumento, o instrumento depende do louvor que é em você. É um instrumento que é tocado por você. É um instrumento que é usado por você. E se nós não temos o instrumento, louvamos com as nossas vozes. Porque o verdadeiro louvor nasce no coração de cada um cristão. Mas ainda mais, eu quero lançar essa responsabilidade sobre eles. Claro! É uma responsabilidade que Deus deu a eles. Eu sou ministro, sou uma carta lida, feita, escrita por Deus. Mas eu não quero acusá-los. Porque esse papel não é nosso. Nós podemos discipliná-los, mas não acusá-los. Acusá-los. Mas aí tem a gente. Porque Deus é bom, irmãos. Tem a nós todos o Senhor em suas mãos. E aí, aonde é que eu entro nisso? Sabe qual é a minha preocupação? Eu estou orando pouco. Eu preciso ganhar essas pessoas. Quando o irmão Dom Milão fala em nós sermos salvos todos os dias, ele não falava de uma nova confissão. Ele não falava de um novo batismo. Mais um, e mais um, e mais um, e mais uma confissão. Não, ele falava disso, dessas coisas. Nós precisamos ser salvos todos os dias pelo Senhor, porque senão nós entramos nesse tipo de opróbrio, nesse tipo de ignomia, de vergonha, e posteriormente nesse tipo de dor, porque o diabo vai cobrar isso, e vai mexer mais nisso. Então Senhor, eu preciso orar mais, de verdade, irmãos. Eu tenho pedido para Deus aumentar a minha fé para que eu me ponha de joelho ainda mais. Eu tenho pedido para que Deus me humilhe, me ponha de cara no pó, de face ao chão, para que os meus irmãos possam compreender qual é o chamado dessa igreja. Por quê? Porque eles são cartas lidas, não a serem lidas, mas lidas. Eles são a expressão de Deus com sua obra na terra. Eles são, não sou eu nem você, somos todos nós. Eu preciso orar mais por isso. Nós estamos falando sobre nós, mas isso é comum nas igrejas. Talvez porque eles tenham 20, 30, e aí haja um revezamento. Isso é comum. É comum você, depois de 9, 10 anos, enjoar. E vai quando quer, e vai para onde quer, e quando quer.
comum, esse esfriamento, essa falta de comprometimento com as coisas que são do Senhor, não são coisas que são da igreja antes de serem de Deus. Não são coisas tuas como igreja, são coisas de Deus para a igreja. A igreja entende isso? A igreja está entendendo isso? Amém. Aleluia, também. Aí Paulo diz que não vem de nós, também não vem de vocês, não vem de ministros, e não vem de servos, que são de servos que são ovelhas do Senhor, que ainda não tem, talvez, uma função na casa de Deus, especificamente falando, mas que pode estar em atividade junto da igreja, fazendo tantas coisas, as quais a igreja, com certeza, precisa que sejam feitas. Mas nós estamos em letargia, parados em alguns. E eu gosto da igreja pequena nessa hora. Por quê? Porque isso aparece. Isso não fica escondido. Eu peço a Deus para não me cansar de pregar o Evangelho. Para a gente assim, mesmo que eles se cansem muitas vezes do Evangelho que se é pregado. Estamos em 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 6. Paulo dizendo a uma igreja rebelde anteriormente: vós são suas cartas lidas, vós suas cartas escritas por Cristo, pelo Espírito de Deus. Para que eles não confundam e pensem que foi o apóstolo se coloca na brecha. Ele diz que ele também é. Que nada do que está sendo dito ou feito ali naquele momento é propriamente feito por eles, mas está sendo feito pelo Senhor através da vida deles. Então vamos compreender essa vida rasa, que está em todas as igrejas. É um reclame de todas as igrejas. Eu estava lá no Atos 29, melhor dizendo, na Barra da Tijuca, ouvindo Franklin Ferreira na semana passada, na terça-feira. E a pergunta que me fizeram logo que eu entrei, depois que eu fiz a inscrição, eles pegam lá a sua função na casa do Senhor, seu encargo. Eu disse que era pastor. No que nós podemos lhe ajudar? Sabe qual foi a minha resposta? Essa. Como banir esse esfriamento dos chamados igreja, que não estão desigrejados, mas que vivem como se estivessem? Porque isso é vida de desigrejado. Gente que não quer saber da igreja. Não, eu vou uma vez por mês. Ora, é isso aí que é a tua vida cristã? Eu vou 2 vezes por mês. É isso que é a tua vida cristã? Hebreus, no capítulo lá de número 10, se eu não me engano, 25 versículo, diz que nós não somos daqueles que abandonam a congregação. Você está pensando que abandonar e ir embora? Ele não está falando de gente que se perverteu, ou que se perdeu, ou que se desviou. Senão ele diria isso, gente que se desviou da sua fé. Ele está dizendo de gente que é inconstante. Ele está dizendo de gente que esfria, de gente que não vem, de gente que abandona, de gente que está no hall de membros de uma igreja e não vai lá. Se nós hoje fôssemos uma unidade, uma igreja, com 300 pessoas que fossem, eu não saberia quem são as pessoas que hoje são ausentes assim. Porque seriam 300 para cuidar e eles iam passar despercebido. Como passam em muitas igrejas, e se chamam de itinerantes, crentes que vai de vez em quando, e vai em tantos lugares, que não se pode dizer qual é o lugar onde ele está. Nem ele sabe. Essa é só uma introdução. Porque nós temos que falar hoje. Isso não é um problema da comunidade cristã índia. Esse é um problema comum às igrejas. Porque quando eu dei essa resposta para a mulher que me fez entrevista, tinha um questionamento, um questionário, mas a principal resposta era essa: no que nós podemos te ajudar? A Atos 29 é uma instituição que planta a igreja, e ensina a plantar a igreja, e dá subsídio, dá suporte para quem quer se tornar um plantador intensivo de igreja. Tem cursos sendo feitos lá, e é o mundo inteiro. Nós tivemos acesso ao Jay Bauman, que é o líder da América Latina na Atos 29, um homem simples, que é acessível a hora que você quiser. Ele está lá, mesmo viajando, mesmo saindo para outros estados e outros países. Ele tem uma agenda que é composta de datas, e não são poucas as datas que ele está aqui no Brasil, na Atos 29, no Brasil.
E aquela menina riu. Por quê? Porque é um problema comum. Por que nós não somos consolidados como a igreja diz ser? Quantos anos a igreja tem? 10 anos, está consolidado. 10 anos, irmão. Está consolidado. Há pouco tempo atrás eu conversava com um pastor e ele disse: 10 anos, foi 9. 9, está consolidado, pastor. Quantos membros tem lá? 80? 100? Eu falei, é por aí, uns 70, 80. Aí ele disse: está consolidado. Eu falei, vai lá domingo, você vai achar 35. Como é que está consolidado? Consolidado estaria se nós estivéssemos todos fervendo, como cartas lidas de Deus, fervendo para que outros lessem em nós a verdade que Ele plantou em cada um de nós, no nosso ser, no nosso espírito. Nós estaríamos, de cada 10 palavras que falamos, 9 falando o nome de Jesus ou em nome de Jesus. Nós estaríamos em 4 cultos na igreja, 5 cultos na igreja. Se a igreja fosse todo dia, nós estaríamos lá todos os dias. Por quê? Porque seria uma necessidade. Por quê? Porque somos consolidados. Está selado. Não dá para ir. Sim, quando não dá, a gente sabe. Mas não dá para vir sempre. E você acredita que eu posso acreditar que as pessoas que assim estão vivendo isso lá fora? Vocês não conseguem viver aqui dentro. Você acredita nisso? E mesmo que estejam, são palavras vazias que o vento leva, não tem comunhão. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo. E o corpo somos nós. Interessante o versículo que diz: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Responde uma coisa para mim, sinceramente, ou para Deus, melhor dizendo. Eu também estou fazendo essa pergunta, amém? Amém? Amém. Tu pode falar de Deus se você não está no Espírito. Não é ter o Espírito, é estar no Espírito, é viver no Espírito. Como pode isso? A minha preocupação maior comigo, para que a igreja saia desse negócio de uma vez por todas, é a culpa que eu vi sobre mim. Eu estou orando um pouco. Eu preciso me arder nisso, eu preciso ver o meu ser ardendo, eu preciso sentir dor por isso, mais do que eu já sinto. Porque não dá para pensar que isso são só problemas de vocês. É um problema meu. Eu vou viver para gemer, então, se for o caso. Porque mesmo com 300 pessoas, se eu ver 50 fora, eu vou gemer com 50. Se eu ver 40, eu vou gemer com 40. Porque onde é que está a parte que não se entendeu, que não entrou? Porque entrou em alguns. E mesmo os que estão assim, entrou neles. Mas por que não consolidados? Viver. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Em Corinto nós sabemos o que aconteceu. E a igreja se achegou para Deus. Ela se achegou no Espírito. A modo de Paulo dizer que foi o Espírito quem tratou isso. E era dividida. Muito mais do que nós. Mas aqui não estamos dentro de um partidarismo religioso. Nós estamos vivendo a mesma inconstância. Precisamos vigiar. Abra sua Bíblia em Atos 11, 26. Volta um pouquinho só. Amém? Amém, igreja? Amém. Não se turve o vosso coração por causa da exortação. É assim que funciona o Evangelho. A palavra também vem para nos corrigir, nos disciplinar, redarguir o servo. Amém? Amém. Nós não queremos cair nisso. Nós não queremos que ninguém desse lugar
se prostre diante dessa circunstância, mas esteja prostrado diante do Senhor. Diz assim a palavra em Atos 1:26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja. Aquele lugar foi o primeiro lugar onde as pessoas viram os servos do Senhor como cristãos e os chamaram assim. O primeiro ponto é: por quê? Por que os chamaram sem que eles soubessem? Veja bem, irmãos, não são os cristãos que se autodenominam, eles não dão nome a si mesmos. Eles não dizem assim: nós somos cristãos, nós por conta de Cristo somos cristãos, chamados dessa forma, porque somos seguidores dele, porque somos os do caminho, como vocês falam, porque somos aqueles que seguiram Nazareno, o Galileu. Não. Em Antioquia foi o povo, foram as pessoas que viram o comportamento daqueles homens e mulheres, que olharam o modo de vida deles, que ficaram impressionados com os sinais, prodígios e maravilhas que eles faziam por meio desse viver da vida da igreja. E eles iam se convertendo aos montes, porque havia luz naqueles homens e mulheres, havia temor a Deus, havia obediência, havia evangelho sendo pregado, a palavra era pregada. E eles disseram: são cristãos. Eles reconheceram o Cristo de Deus quando disseram isso. O Cristo de Deus em Jesus. Eles reconheceram que Jesus é o Cristo. Mas vai além. Eles reconheceram que aqueles homens e mulheres eram seguidores de Cristo e disseram: o nome deles agora é cristãos. Não vai ser mais os do caminho. Nós não vamos chamá-los mais de nazarenos. Não, nós não vamos dizer que eles pertencem àquela seita ou àquele movimento religioso. Nós vamos dizer que eles são de Cristo. De Cristo eles são cristãos. Oh, com grande alegria esses homens devem ter sentido, porque eles estavam referenciando Jesus, ou servindo-lhe de referência, melhor dizendo. Quando reconhecemos que somos pecadores e estamos separados de Deus, este é um dos momentos em que nós podemos ser chamados de cristãos verdadeiramente. Lucas, abre para mim Romanos, capítulo 2, no versículo de número 23, nós vamos ler de forma conjunta. Quando reconhecemos que somos pecadores e estamos separados de Deus, aí podemos ser chamados de cristãos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Romanos 2:23 aí, Lucas? Amém. Abre para mim Atos 2:38. Abre Romanos 3:9. Aleluia. Amém? Romanos 3:23, amém? 3:9. Romanos 3:9. Diz assim, irmãos, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Outra declaração de Paulo está no versículo de número 23, assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Será que nós reconhecemos que somos pecadores, como a palavra diz que nós devemos reconhecer? Será que nós estamos reconhecendo a nossa condição? Será que estamos reconhecendo a condição de que fomos um dia separados de Deus pelo pecado? Será que a nossa conversão, ela principiou aí, na nossa miséria, na nossa miséria espiritual, na nossa vida miserável, na nossa vida de pecados e transgressões contra Deus, na nossa vida de inimigos de Deus? Será que no dia da sua conversão você teve esse sentimento de estar lutando contra Deus como inimigo de Deus? E por isso você em desespero correu para o Senhor, para deixar a sua vida ser levada por Ele, para que Ele plantasse nova vida em você. E aí, a partir daí, você saber que nasceu de novo, agora da água e do Espírito, agora nascendo de Deus, um novo nascimento, e poder relatar o que a Bíblia diz, que tudo de fato se fez novo, e você sentiu esse novo de Deus. Será que nós vivemos essa verdade? Quando eu leio Romanos 3, eu fico meio que em desespero. Sério. Porque tem muita gente no estado em que eu me encontrei lá atrás. Tem muita gente na mesma circunstância que eu estava. Porque quando eu fui para Jesus, a coisa que me veio à consciência foi, sabe, o meu estado é de lástima. Eu sou pecador aos extremos. Tudo que eu faço transgride contra Deus. E se esse Deus é Deus mesmo, se esse tal de Jesus de Nazaré é Deus, e Ele existe, eu vou conhecê-lo. Eu já disse isso aqui em testemunho. Eu andei 50 metros sem querer andar, impregnado pelo pecado, sabendo das minhas transgressões, palavras torpes, maldade no coração, malícia na alma e no espírito, usuário de substâncias ilícitas, egoísta, egocêntrico. E alguns diziam que eu era bom e você era diferente de mim antes de Cristo. Engano seu. Nós temos aqui roubadores, nós tivemos aqui prostitutas, ladrões nós tivemos aqui. Nós tivemos aqui gente que lidou com crime. Segundo a lei dos homens, ele era humilhante diante dessa sociedade, eles eram. A sua vida, mesmo que não fosse como a deles, como a minha não era, você acha que era melhor do que a deles? Não, nós estamos todos em miséria espiritual, no mais absoluto e profundo abismo. Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória dele. Não há judeus, não há cítara, não há grego, não há quem possa escapar da ira de Deus se não houver confissão real e verdadeira em Cristo Jesus. Não existe. E será que nós nos convencemos, fomos convencidos pelo Espírito da pecaminosidade que habitava em nós? Porque o que se prega nessas igrejas, hoje aí em dia, em algumas, graças a Deus, não é isso. As pessoas não querem pregar isso. Elas não querem te fazer reconhecer a condição em que você se encontra. Porque elas podem te perder do banco. Elas não estão levando ninguém para o céu, porque Cristo é quem leva, e se elas não pregam Cristo crucificado, por causa do nosso pecado, elas não querem te ver além do banco da igreja. E será que é isso que está sendo pregado? Nós podemos dizer que em muitos lugares não, mas aqui tem sido. E se nós sairmos dessa condição para outra, se nós saímos da morte para a vida, se fomos transportados do reino das trevas, do pecado e da morte para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do Filho do amor de Deus, o reino de luz. Por que não estamos vivendo isso? Porque ainda estamos andando em águas rasas, ao invés de andarmos em profundidade. Talvez esteja aí. Será que nós podemos nos permitir vermos a nossa vida como uma vida cristã? Será que nós podemos permitir que os outros digam que nós somos cristãos? Quando reconhecemos que somos pecadores e estamos separados de Deus,
podemos nos permitir sermos chamados de cristãos, de estarmos como cartas lidas de Deus, de Cristo. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, para não desejarmos voltar a estar lá. Não podemos esquecer do nosso passado. Deus se esquece, pisa no nosso pecado, nas nossas transgressões. Ele diz que não quer mais se lembrar delas. Ele diz que joga no mar do esquecimento. Ele diz isso. Ele fala isso. Ele diz. Mas nós não podemos nos esquecer de onde foi que Ele nos tirou. Porque a probabilidade de nós voltarmos a viver nessa vida, ou essa vida que nós vivemos, ela não é pequena. Satanás está desejando isso todo o tempo, dia e noite, para que nós nos afastemos do exercício de fé, para que nós nos afastemos da verdadeira vida cristã, para que nós não tenhamos um testemunho, para que nós não sejamos luz, para que as pessoas não nos vejam como candeeiro que alumia a casa. Quando reconhecemos que somos em Cristo, que somente em Cristo há perdão para os nossos pecados. Abre para mim Efésios 4:32, Lucas, por favor. Você pode ler aí na sua Bíblia se desejar. Nós podemos ser chamados de cristãos quando reconhecemos que somente em Cristo há perdão para nossos pecados. Antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em Cristo. Esse é o segundo ponto. Primeiro, quando reconhecemos que somos pecadores e estamos separados de Deus. Depois, quando reconhecemos que somente em Cristo há perdão para os nossos pecados. O versículo parece simples, mas não é tão simples assim. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Podemos ser chamados de cristãos quando reconhecemos que somos pecadores e quando entendemos que somente Cristo poderia nos livrar do pecado, e da morte. E isso foi desejo de Deus Pai, que nos deu a Cristo. E Cristo disse que de maneira nenhuma nos lançaria fora por causa disso. O Pai nos deu, o Pai nos escolheu e deu ao Filho. Perdoou toda a nossa mácula, todo o nosso pecado. Quando você se sente como perdoado, é difícil você tornar a pecar, porque você logo vai ser reportado pela sua própria mente a pensar no que você já cometeu. Parece que nós estamos vivendo nesses tempos de imediatismo, a vida de imediatismo que o cristão não pode viver no plano espiritual. Tem gente que não sabe o pecado que cometeu ontem para pedir perdão hoje. Tem gente que já cometeu pecado uma semana, não se lembra mais para pedir perdão hoje. Tem gente que está diante do pecado há tanto tempo que não consegue mais se sentir perdoado porque pede perdão de maneira ilícita a Deus, sem arrependimento. Há pessoas que estão há tanto tempo no mesmo pecado, que não se arrependem mais pelo pecado que comete. Por quê? Porque não entenderam o sacrifício de Cristo, porque não entenderam que quem convidou o Filho para estar na cruz foi o Pai, porque não entenderam que foi o Pai quem nos deu o Filho, e Cristo morreu por causa desses mesmos pecados. Mas querem ser chamados de cristãos. Quando nós podemos ser chamados de cristãos com uma vida assim? Como é isso? Nós não estamos dizendo que não vamos mais pecar. A Bíblia nos diz que nós vamos pecar. Lutero
não se importa com o pecado que você comete. A palavra nos ensina, irmãos, a vivermos como santos. A palavra nos ensina a vivermos como santos e buscarmos viver como irreconhecíveis. E se a palavra nos ensina, é possível. Mas o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos praticando? No livro de Efésios, o Senhor nos causa conforto. Quando nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Que conforto! Que bom saber que não dependeu de mim. Que bom saber que veio da eternidade. Que bom saber que foi o Pai. Que bom saber que o Filho se colocou na brecha. Que bom saber que por meio do Filho, eu agora sou o Filho, co-irmão em Cristo Jesus, herdeiro das verdades do Filho. Estamos na mesma herança que Jesus. Que bom saber isso tudo. Então por que eu não me responsabilizo e vivo essa vida que Deus disse que já é minha, desde antes da minha confissão? Então por que não me apresentar para Deus como carta escrita por Cristo, como carta lida para a sociedade onde eu vivo, como carta lida para aquele meu próximo? Então por que não viver essa vida? Então por que não seguir o viés que Jesus nos manda seguir? Reconheça a sua condição de pecado, a condição de vida pecaminosa, se arrepende desses pecados, porque eles vão te separar de Deus. Hoje o pecado não causa separação entre nós e o Senhor, eu sei disso. Não na eternidade, mas para já. Então por que nós nos sentimos tão sozinhos quando pecamos? Então por que nós nos sentimos tão abalados pelo pecado quando pecamos? Porque o pecado causa afastamento, irmãos. A Bíblia chega a dizer que Deus não ouve nem as nossas orações. É claro que Deus está ouvindo tudo, mas como é que Deus vai atentar para atender se você está pedindo debaixo de pecado? Então Deus diz: reconhece a sua condição. Para quê? Para você parar de pecar tanto contra Deus, para que você não esteja separado de Deus. Deus também diz para que nós reconheçamos que somente em Cristo há perdão. Quando você reconhece que esse perdão foi comprado por um preço incalculável, é fato que você vai ser arremetido a não querer pecar tanto, a não desejar tanto pecado. Olha para a cruz, está vazia, mas um dia Ele esteve lá no seu lugar, para que esse pecado fosse pago. Então eu posso ser chamado de cristão, eu posso me permitir ser chamado de cristão quando eu reconheço que o perdão que me vem sobre a minha vida, quando eu peco, foi com esse preço pago. Porque nós somos todos pecadores, nós não precisamos andar em pecado. Porque Deus disse que nós somos pecadores, mas também nos falou que somos lavados e remidos no sangue do seu Filho. Porque Deus disse que nós vamos pecar, mas nos orienta na sua palavra que há perdão comprado para o passado, para o presente e para o porvir. Deus não vai nos perder.
Então por que vivemos uma vida rasa? Então por que não crescemos? Então por que não vamos adiante? Nós não estamos falando de número de pessoas, estamos falando de vida. Da vida que Deus plantou em cada um de nós. Por que não estamos como braseiros pegando fogo a afetar a vida dos outros? Quando o pastor Paulo Júnior disse que nós somos a pior geração de crentes de todos os tempos, ele não falou somente porque quis dizer, irmãos, aquilo veio ali. Ele falou orientado pelo Espírito, porque se você ler a história da igreja, irmãos, você vai chegar à conclusão de que nós somos a pior geração de crentes de todos os tempos. E você vai dizer, mas pastor, só exortação. Ora, mas é para que nós saiamos dessa condição. Não se fie, nós falamos até o meio do ano que éramos 33 milhões de evangélicos. A nova estatística fala em 70 milhões de evangélicos nessa nação. Você acredita nisso? Você está vendo as 70 milhões de cartas lidas no país onde você vive? Pecadores arrependidos e assim serem chamados de cristãos genuínos e verdadeiros. Pecadores que reconhecem de onde vem o perdão do seu pecado e sendo assim poderem ser chamados de cristãos verdadeiros.